Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 126, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 8, primeiro livro das Crónicas 10 e 11 e Salmo 60. Segundo livro de Samuel 8. Depois disto, Davi derrotou e humilhou os filisteus, tirando-lhes a hegemonia. Também derrotou os moabitas, mandou deitá-los por terra e mediu-os com uma corda. 2/3 foram para a morte e 1/3 parte para a vida. Os moabitas tornaram-se súbditos de David e ficaram seus tributários. David derrotou igualmente Hadadezer, filho de Reob, rei de Sobá, quando este marchou com o seu exército para estender os seus domínios até ao rio Eufrates. David tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos dos seus carros, sem deixar mais do que 100. Os arameus de Damasco correram em socorro de Hadadezer, rei de Sobá, mas foram derrotados por David, que abateu 22.000 deles. Depois disto, estabeleceu guarnições sobre os sírios de Damasco e os arameus tornaram-se súbditos de David, ficando seus tributários. Deste modo, o Senhor fazia com que David triunfasse em todas as expedições. David tomou os escudos de ouro dos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Então Tou, rei de Amate, ouvindo dizer que David tinha desbaratado o exército de Hadadezer, enviou o seu filho Adoram ao rei David, a fim de o saudar e felicitar pela vitória sobre Hadadezer, pois Hadadezer era inimigo de Tou. Adoram levou a David muitos presentes de prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro procedentes de todos os povos que subjugara: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalecitas. E ainda o espólio de Hadadezer, filho de Reob, rei de Sobá. Ao regressar da sua vitória sobre os arameus, David aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em todo o país de Edom, e todos os edomitas ficaram a ser seus súbditos. Assim, o Senhor fazia com que David triunfasse em todas as expedições que empreendia. Reinou David sobre todo o Israel, administrando a justiça e o direito a todo o seu povo. Joabe, filho de Seruiá, comandava o exército, e Josafate, filho de Ailud, era seu cronista. Sadoc, filho de Aitub, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era secretário. Benaías, filho de Joiadá, capitaneava os cretenses e os peleteus. Os filhos de David eram sacerdotes. Primeiro livro das Crónicas 10. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram diante deles. Muitos caíram feridos de morte na montanha de Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquishua, filhos de Saul. O peso da luta incidiu sobre Saul. Os arqueiros alcançaram-no e feriram-no no ventre. Saul disse então ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e trespassa-me, para que os incircuncisos não venham ultrajar-me. Mas o escudeiro não quis, pelo medo que se apossara dele. Então Saul tirou a sua espada e atirou-se sobre ela. Vendo-o morto, o escudeiro atirou-se também sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e os seus 3 filhos, perecendo com eles toda a sua casa. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus apoderaram-se delas. No dia seguinte, os filisteus vieram para despojar os mortos e encontraram Saul e os seus filhos estendidos na montanha de Gilboá. Despojaram Saul,
Levaram-lhe a cabeça e as armas e apregoaram a boa nova por todo o país dos filisteus, diante dos seus ídolos e do povo. Puseram as armas de Saul no templo dos seus deuses e suspenderam a sua cabeça no templo de Dagon. Os habitantes de Jabés de Gileade souberam tudo o que os filisteus tinham feito a Saul. Então levantaram-se todos os homens fortes, tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e transportaram-nos para Jabés. Enterraram-nos sob terebinto de Jabés e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da sua infidelidade, da qual se tornara culpado diante do Senhor, cujas palavras não observou, e por ter consultado o espírito de um morto. Não obedeceu ao Senhor, e o Senhor deu-lhe a morte, transferindo assim a realeza para David, filho de Jessé. Primeiro livro das Crônicas, 11. Reuniu-se todo o Israel ao redor de David em Hebron, dizendo-lhe: Somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos de Israel. O Senhor teu Deus disse-te: Tu apacentarás Israel, meu povo, e serás o chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, ter com o rei em Hebron, e David concluiu um pacto com eles, diante do Senhor. Ungiram-no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, pronunciada por Samuel. David marchou com todo Israel sobre Jerusalém, quer dizer, Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes do país. Os jebuseus disseram a David: Não entrarás aqui. Mas David apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de David. David dissera: O primeiro, seja quem for, que vencer os jebuseus, tornar-se-á chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Seruiá, e tornou-se chefe. David instalou-se na fortaleza, que por isso foi chamada Cidade de David. Fortificou a cidade ao redor, desde Miló até aos arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. David tornou-se cada vez maior, e o Senhor do Universo estava com ele. Eis os heróis principais que estavam ao serviço de David e o ajudaram com todo o Israel a assegurar o seu domínio a fim de o proclamar rei de Israel, segundo a palavra do Senhor. Eis o número dos heróis que estavam ao serviço de David. Jashobam, chefe dos 3, filho de Acmoni, brandiu a sua lança contra 300 homens e abateu-os de uma só vez. Depois destes, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, um dos 3 heróis. Estava com David em Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para o combate. Havia ali um campo de cevada, e quando o povo fugia diante dos filisteus, ele e os seus colocaram-se no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram à rocha da caverna de Adulam, onde estava David. Os filisteus acamparam no vale dos Refaítas. Ora, David estava na caverna e os filisteus tinham uma guarnição em Belém. David exprimiu este desejo: Quem me dará de beber da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram a água da cisterna que está à porta de Belém. Levaram-na a David, mas David não a quis beber e fez dela uma oferta ao Senhor. E disse: Deus me livre de fazer tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens, pois trouxeram-me com risco das suas vidas. Eu não a quis beber. Eis o que fizeram esses 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30. Brandiu a sua lança contra 300 homens, matou-os, mas não teve o nome entre os 3. Era duplamente considerado entre os 30 e foi seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Benaías, filho de Joiadá, homem valente e rico em façanhas, natural de Cabeciel, derrotou os 2 heróis de Moabe, filhos de Ariel, e desceu a matar um leão dentro da cisterna num dia de neve. Venceu também um egípcio de 5 côvados de altura, que tinha na mão uma lança semelhante a um rolo de tear. Atirou-se a ele com o cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e matou-o com a sua própria lança. Tudo isto fez Benaías, filho de Joiadá, e celebrizou-se entre os 30 valentes. Era dos mais considerados entre eles, mas não se igualou aos 3. David colocou-o à frente da sua guarda. No exército, os mais valentes eram Azael, irmão de Joabe, Elanan, filho de Dodô de Belém,
Shamote de Arod, Elés de Pelete, Irá, filho de Iques, de Tecoá, Abiezer de Anatote, Sibecai, o Ushaíta, Ilai, o Auita, Marai de Netofá, Eled, filho de Baaná, de Netofá, Itai, filho de Ribai de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaías, o Piratonita, Urai, dos vales de Gaás, Abiel de Arabá, Azemavet de Baurim, Eliabá, o Shaalbonita, Jassen, o Gunita, Jonatas, filho de Shagué, o Ararita, Ayam, filho de Sacar, o Ararita, Elifate, filho de Ur, Efer de Mequerá, Aís, o Pelonita, Ezron de Carmel, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natan, Mibear, filho de Agri, Selec, o Amonita, Naarai de Beerot, escudeiro de Joabe, filho de Siruiá, Irá de Jeter, Gareb de Jeter, Urias, o Itita, Zabad, filho de Alai, Adiná, filho de Gizá, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele outros 30. Anan, filho de Maacá, Josafate de Matan, Uzias de Astarote, Shammai e Jael, filhos de Otam de Aroer, Jediael, filho de Shimeri, Joá, seu irmão, o Tisita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filho de Elnaam, Jitmá, o Moabita, Eliel, Obed e Jaasiel de Sobá. Salmo 60. Ao diretor do coro, segundo um lírio é testemunho. Elegia, de David, para ensinar. Quando lutou contra Aram na Araim e contra Aram de Sobá e Joabe, ao regressar, combateu contra Edom, derrotando 12.000 no Vale do Sal. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e nos destroçaste. Estás irado, mas restabelece-nos de novo. Abalaste a terra e a fendeste. Repara as suas brechas, porque se desmorona. Fizeste que o teu povo passasse duras provas, deste-nos a beber um vinho inebriante. Dá aos teus fiéis um sinal para que possam fugir às flechas. Para que os teus amigos sejam libertados, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou no seu santuário. Com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. É minha a terra de Gileade e a terra de Manassés. Efraim é o elmo da minha cabeça e Judá o meu cetro real. Moabe, a bacia em que me lavo, sobre Edom porei as minhas sandálias e cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem senão tu, ó Deus, que nos rejeitaste e já não vais à frente dos nossos exércitos? Concede-nos ajuda na tribulação, porque é vão qualquer socorro humano. Com a ajuda de Deus faremos proezas. Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Olá a todos, episódio 126. Estão aqui outra vez com o Padre Pedro Figueiredo para mais um dia de escuta, um dia de reflexão, e é um privilégio podermos fazer este caminho juntos, dia após dia, deixando que a palavra de Deus molde o nosso olhar sobre a realidade. Hoje, o que é que vamos fazer? Primeiro livro de Crónicas 10 a 11 e Salmo 60, mergulhamos nos relatos de vitória, mas também de queda, que encontramos no livro de Samuel e no livro primeiro das Crónicas. Então, nós hoje vemos um contraste absoluto nesta narrativa, porque por um lado temos o fim trágico de Saúl no monte Gelboé. A escritura é categórica, diz: Saúl morreu devido à sua infidelidade. Não guardou a palavra do Senhor e procurou orientação no meio profano em vez de procurar Deus. Por outro lado, assistimos à ascensão e à consolidação do reino de David. Ele é ungido rei sobre todo o Israel, em Hebron, e conquista a fortaleza de Sião, que se torna então a cidade de David. Vemos um David vitorioso, que derrota os filisteus, os moabitas, os sírios, não por mérito próprio, atenção, mas porque o Senhor dava a vitória a David por onde quer que ele fosse. Pá, isto é incrível, eu amo isto. Então o texto destaca o quê? Os valentes, os homens de uma lealdade e coragem extraordinárias que sustentaram o seu reinado. Como é que então podemos olhar para isto? O que é que Deus nos revela a partir desta passagem?
que é o Senhor da aliança e que é o Senhor da história. Ele não é um espectador passivo que fica a olhar para a nossa vida, fica a olhar para o seu reino como um Deus relojoeiro que mete o relógio a dar e fica a divertir-se, como existem também algumas passagens do Olimpo que nos mostram isso. Mas não é isso, o nosso Deus não é assim. Ele age através das lideranças que escolhe. Mas nas lideranças que escolhe, ele exige fidelidade. A cada Saúl ensina-nos que a autoridade sem obediência a Deus conduz a um vazio e à autodestruição. Então, qual é a contrapartida disto? Mostra-nos a unção de David, um rosto de um Deus que providencia um pastor para o seu povo. Crónicas, como vocês sabem, é escrito com uma perspectiva de futuro, recorda estas vitórias para dar ao povo uma visão de esperança e de pertença. Ou seja, o reino de Deus é estabelecido através da colaboração entre a graça divina, que é a vitória que vem do Senhor, e a resposta corajosa do homem. Por isso nós temos imenso a aprender aqui com a forma como David vive, aí que é posta neste dia em contrapartida do outro lado da bancada em relação a Saúl, que foi infiel. E o Senhor quer que nós sejamos fiéis e mostra-nos isso. Como é que isto pode tocar a nossa vida? Olhamos para a tentação de Saúl e vemos nessa tentação as nossas tentações. Quantas vezes, perante a dificuldade, em vez de esperarmos no Senhor, procuramos atalhos e metemos-nos em trabalhos. Procuramos segurança no dinheiro, no reconhecimento, em soluções rápidas que sabemos que não são vontade de Deus. E a infidelidade de Saúl começou nas pequenas omissões. A nossa conversão passa por voltar a consultar o Senhor em todas as decisões. Sabem, isto faz-me lembrar muito aqui a questão do pecado da mentira, porque as pessoas quando vêm falar sobre isso dizem foi só uma mentirinha piedosa, mas é assim que começa, não é? É assim que começa a infidelidade. Começa com uma coisinha piedosa, uma coisinha, não tem mal nenhum. Pá, cuidado com isso. Pronto, em segundo lugar, a importância da comunidade. David não fez nada, não conquistou a cidade de Jerusalém sozinho. Ele tinha os seus valentes, estes valentes guerreiros fiéis. Tu também não consegues viver a tua fé sozinho, não dá. Precisas de irmãos que, como os 3 valentes que arriscaram a vida para trazer água a David, estejam dispostos a lutar ao teu lado. Mas atenção, tu sabes, não sei se reparaste bem quem é que são esses 3, não é? Na lista dos homens valentes aparece um tal de Urias, o Hitita. Este Urias é um nome que deve fazer tremer a cada um de nós, porque Urias foi um homem que foi fiel a David, mas nós sabemos que David viria a traiçoá-lo. E recorda-nos que mesmo quando estamos no topo das nossas vitórias espirituais, devemos permanecer sempre humildes. David acaba de conquistar uma grande cidade e tem com ele um homem super fiel, Urias. E o que é que ele vai fazer? Isto quer dizer o quê para ti e para mim? Que sem a graça de Deus, a nossa força, o poder que nos é confiado, pode facilmente tornar-se tirania. Como diz o Salmo 60, o auxílio do homem é vão. Se nos retirarmos da presença de Deus, não daremos fruto. Não vale a pena inventarmos. Não daremos fruto. Precisamos dele, não só para existir, mas para perseverar na fidelidade, no meio das nossas provações diárias, das nossas tentações, do nosso cotidiano. Levanta comigo o teu coração para Deus. Vamos hoje pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos a graça da fidelidade nas pequenas coisas, porque sabemos que nos dizes: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel depois nas suas grandes decisões, na sua grande vida. Que não sejamos, Senhor, como Saúl, que procurou respostas fora de Deus, mas sejamos como os valentes de David, prontos a servir o Rei. O nosso Rei é Jesus Cristo, mas que nós estejamos prontos a servir o Rei com tudo o que somos. E lembra-nos, Senhor, sempre, e lembra-te tu também, lembra-te, com Deus faremos proezas, mas é Ele quem esmagará os nossos inimigos e nos dará a paz. Não somos nós. E o nosso inimigo são, acima de tudo, os 7 pecados capitais. Que Deus possa esmagar esses inimigos à vontade, não é? Os 7 pecados capitais não temos medo. Pessoas não queremos que Deus esmague, claro. Mas os nossos pecados.
Sim, senhor, esmaga. Olhem, espero mesmo poder encontrar-vos outra vez amanhã, aqui, à mesma hora, ou então no vosso podcast, nas vossas plataformas, e ansioso para poder partilhar mais um episódio e ajudar-vos a ler e a rezar a Sagrada Escritura. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 126. Um abraço em Cristo. Até amanhã.